Vamos para a segunda aula de hoje, dia 23 de março de 2021, a nossa aula de ciências. Na aula de hoje, eu falarei sobre as propriedades da matéria e as transformações da matéria. Estes conteúdos são nas páginas 21 a 28, que são textos e atividades. Por favor, coloquem as datas. Vamos então para as informações. A matéria é definida por suas propriedades. Você já deve ter percebido que alguns materiais são mais duros do que outros, e outros se quebram com facilidade. Alguns materiais são coloridos, outros não apresentam cores. Enfim, vocês podem observar que existem inúmeras, ou seja, são infinitos os materiais que existem no universo. Tais características são denominadas de propriedades da matéria. Então, tudo que existe no espaço é denominado, é chamado de matéria. Cada matéria pode apresentar tanto características que são diferentes das outras, como características semelhantes. Conheça alguma delas. Aí nós temos a impenetrabilidade. Observe aí o copo com água. Vamos falar então sobre esse tipo de matéria. A impenetrabilidade dos corpos não podem ocupar ao mesmo tempo o mesmo lugar no espaço, conforme vocês podem observar aí o exemplo do copo de água. A massa. Observe aí a maçã. Então, a massa é uma propriedade dos corpos relacionada à quantidade de matéria que o corpo possui. A massa pode ser medida com a balança. Uma das unidades da massa é o quilograma, ou seja, o kg. Vamos falar sobre o volume, no caso aí a bola. Volume é a propriedade que a matéria tem de ocupar um lugar no espaço, ou seja, indica o espaço ocupado por uma determinada quantidade da matéria. Temos aí o exemplo, uma bola de basquete ocupa mais espaço que uma bola de gude, não é verdade? Então, nós dizemos que o volume da bola de basquete é maior que o volume da bola de gude, compreenderam? Vamos falar sobre a compressibilidade. A compressibilidade é a propriedade que permite que o ar seja comprimido ou compactado, podendo ser usado para encher pneus, bolas e tanques de oxigênio, entre outras coisas. Vamos falar sobre a densidade. A densidade é uma propriedade que determina a quantidade de matéria que está presente em uma unidade de volume. Conforme vocês podem observar aí, nós temos a água, o óleo e o gelo. Então, cada material tem uma densidade diferente. Conhecendo a densidade dos materiais, podemos saber se ele flutua ou não em um líquido. Conforme já vimos também, a matéria se apresenta de várias formas, no estado sólido, estado gasoso e também no estado líquido. As rochas, por exemplo, encontram-se no estado sólido e apresentam formas definidas, ainda que irregulares, ou seja, elas não têm uma forma correta, uma forma perfeita, ou seja, são formas irregulares. A água da cachoeira se apresenta no estado líquido. Nesse estado, ela não apresenta a forma definida e adquire o formato do local em que se encontra. Se você colocar uma água em uma garrafa, ela vai assumir a forma da garrafa. Se você colocar um líquido numa bacia, aquele líquido ele vai assumir a forma da bacia. Um dos componentes do ar existente na atmosfera é o oxigênio, o ar que respiramos, que é um exemplo de matéria no estado gasoso. Esse estado não apresenta forma definida e se espalha com facilidade para qualquer direção. Então, conforme vocês podem observar também, a matéria ela não tem fim.
tanto no estado sólido, líquido ou gasoso. Vamos para mais informações. Vamos falar sobre as transformações das matérias. Se observarmos ao nosso redor, podemos perceber que muitas matérias têm sua estrutura modificada, ou seja, elas sofrem constantes mudanças em sua forma. A caixinha de suco que amassamos e jogamos no lixo, o arroz que aumenta seu volume ao ser cozinhado, a água que vira gelo no congelador, entre outras transformações. Algumas transformações são reversíveis, ou seja, podem ser desfeitas, podem voltar à forma anterior, enquanto outras não. De acordo com esse conceito, as transformações sofridas pela matéria podem ser classificadas em transformações físicas ou transformações químicas. Leiam comigo aí na sua tela o conceito de transformações físicas. São as transformações nas quais os materiais só alteram algumas das suas propriedades. Não se formam novas substâncias, ou seja, ele só vai alterar, ele vai quebrar, porém as substâncias permanecem as mesmas. As transformações químicas, leiam comigo o conceito. As transformações químicas ocorrem quando se detecta, ou seja, quando se observa a formação de novas substâncias, podendo implicar libertação de um gás, mudança de cor, cheiro característico, uma chama ou um ruído, variação de temperatura. Então, nesses casos, são exemplos de transformações químicas. Vamos para mais informações. Aí na sua tela, temos o exemplo das mudanças de estado físicos, são exemplos de transformações físicas, porque o sólido pode se transformar no gasoso, o gasoso pode se transformar no sólido, a condensação pode passar a ser vaporização, ou seja, o estado sólido pode passar para o líquido pode passar para o gasoso, enfim. Isso aí são exemplos de transformações físicas. Vamos ver sobre as transformações químicas. Há muitas transformações químicas que podes observar no seu dia a dia. Então, aí temos as informações de alguns exemplos do que seriam transformações químicas. Primeiro exemplo, leiam comigo. A carne que assa nas brasas, observe aí a carne assando. A fruta descascada que escurece, exposta ao ar. A lenha que arde, enfim. Esses são alguns exemplos de transformações químicas, conforme vocês podem observar aí na sua tela. E nas transformações químicas, a composição da matéria passa por mudanças, ou seja, uma ou mais substâncias se altera, dando origem a compostos diferentes. Então, dizemos que ocorreu uma reação química. Compreenderam, quarto ano? Eu espero que sim. Agora nós iremos para as atividades da página 23, a questão número 1. Que estado corresponde a estas características? Letra A. Geralmente é duro e resistente e tem a forma sempre igual. É o estado sólido, líquido ou gasoso? Coloque aí a informação correta. Letra B. Não tem forma definida, seu volume é sempre o mesmo. Que estado é esse? Que adquire a forma do recipiente, a forma da vasilha. C. Não tem forma própria, nem volume definido e se espalham por todo o ambiente. Que estado é esse? 2. Olhe em volta na cozinha da sua casa e liste nomes de produtos nos estados sólido e líquido. Solte aí a sua imaginação. A número 3.
Analise as palavras destacadas nas frases e escreva nos espaços que se referem a um material sólido, líquido ou gasoso. Aí temos a letra A. O picolé está no estado sólido, líquido ou gasoso? Letra B. A água está em qual estado? Letra C. O A. Você vai observar as palavras que estão em destaque. Neste caso, eu estou lendo somente as palavras que estão em destaque. Eu não estou lendo a frase toda para não alongar muito a nossa aula. Letra D. As rochas são em que estado? Sólido, líquido ou gasoso? O vapor de água nós encontramos em qual forma? Em qual estado? O que é corpo? Esta informação você vai encontrar na aula anterior. Lembrando que nós temos a matéria, corpo e objeto. Neste caso, não está se falando do corpo humano, está se falando sobre matéria. Recorra lá ao texto da aula anterior. Vamos para a página 24, a questão número 5. A matéria ocupa lugar no espaço. Então, analise a seguinte situação que a ilustração ajuda a simplificar. Temos a ilustração 1, 2 e 3. Então, a pergunta da letra A. Qual é o espaço ocupado pelo suco na primeira ilustração? O suco está ocupando o interior, o exterior, ou seja, ele entornou, enfim. O que aconteceu com o suco na imagem 1? B. O que aconteceu quando acrescentamos os cubos de gelo ao suco na terceira ilustração? Se manteve a mesma coisa ou ele entornou, ou seja, derramou? Organize aí a informação. A número 6. Associe a definição à propriedade correspondente. Aí temos aí as respostas. Você vai dizer, no exemplo, a letra A. 2 corpos não podem ocupar ao mesmo tempo o mesmo lugar no espaço. Então, esse conceito é sobre volume, é sobre massa, é de densidade ou é de impenetrabilidade? Aí você vai associar, leva lá a letra A para o conceito correto. B. A quantidade de matéria de um corpo é referente ao quê? Quem faz isso? É o volume, é a massa, é o quê? Recorra lá ao texto para você descobrir o conceito dessas informações. Vamos para a página 27, a questão número 1. Observe as imagens e classifique a transformação ocorrida. Se foi uma transformação física ou se foi uma transformação química. As ilustrações já te dirão a resposta correta. A próxima informação. O que caracteriza cada transformação acima como química ou física? Então, como que você percebeu, como que você identificou que era uma transformação física? Ou que era uma transformação química? O que te diz isso? Essa resposta ela é pessoal. Porém, as ilustrações, conforme eu já falei, te dirão a resposta correta. Número 2. De acordo com o que foi estudado, explique o que são transformações. Transformações reversíveis. Tem aquelas transformações que elas podem voltar ao estado original, à forma original, e tem aquelas transformações que não podem voltar ao estado original. Um exemplo, um copo que quebrou. Ele vai poder voltar à forma inicial? Ou seja, quando isso acontece, é uma transformação irreversível. A reversível, a forma pode mudar. Já na outra, não. Organize também aí as informações. Vamos para a página 28, a questão número 3. Marque V para transformações físicas e Q para transformações químicas nas imagens a seguir. Basta que também que você observe
se houve uma transformação física ou uma transformação química. A número 4 tem um texto que você deve ler com atenção para que você possa responder a seguinte informação: que tipo de transformação ocorre com a água no texto acima? Explique. Aí você vai colocar se houve uma transformação física ou uma transformação química. Aí você vai justificar como que você identificou, como que você percebeu qual era o tipo de transformação. A questão número 5, da página 28. Escreva abaixo ações do seu cotidiano, ou seja, do seu dia a dia, que causam transformações físicas ou químicas em algum material. Depois, converse sobre sua resposta com seus colegas. Então, devido ao momento que estamos vivenciando, ou seja, com a pandemia, isso não será possível para todos. Porém, eu peço que vocês realizem esta questão. Agora, nós iremos para a autocorreção das atividades que foram da última aula. Autocorreção das páginas 19 e 20. Vamos, então, para a autocorreção. A página 19, a questão número 1, era para você observar um objeto na sala de aula. Sendo que, devido ao atual momento, essa informação foi trocada para você observar a sala da sua casa. E, em cima disso, deveria responder algumas questões. Logo a seguir, conforme vocês podem observar aí na tela, tem a sugestão de uma resposta que você deveria explicar o que é um objeto e dar exemplos. Então, já está aí a sugestão. Sendo que você vai colocar de acordo com as suas palavras e com o seu entendimento. A número 2. Numere corretamente, fazendo a relação e preencha as lacunas. A número 1. Sob a ação de baixa temperatura, a água se transforma em gelo. Opção 2. Quando submetido a temperaturas muito altas, o metal se funde, ou seja, o metal se derrete, ele pode ser transformado. 3. Opção 3. Sob a ação do calor, a água se transforma em vapor de água. Aí, logo abaixo, ficou as sequências 3, 1, 2, conforme também vocês podem verificar aí na sua tela. A página 20, a questão número 2, a primeira legenda, conforme vocês podem observar, ficou mudança do sólido para o líquido, ou seja, tinha o gelo, se dissolveu, se derreteu, então se transformou em líquido. A segunda imagem do varal, a mudança do líquido para o gasoso, porque a roupa estava molhada, então ela foi secando e foi se transformando aquela água em estado gasoso, ou seja, em vapor. A número 4, também já está aí a sugestão de resposta. Faça de acordo com o seu entendimento. Não é para você copiar essa resposta, é para somente que você tenha a ideia de como formular o seu raciocínio. A número 5 está assim: Caio estava com dificuldade para abrir um frasco com tampa de metal. Aí você deveria observar as imagens. Em uma imagem, ele estava colocando o pote em um recipiente com água quente, e na outra ilustração já mostra o pote aberto. Então, a resposta ficou: a tampa foi aquecida e se dilatou, facilitando a abertura. Eu espero que todos vocês tenham feito as atividades e que tenham acertado tudo. A nossa aula termina por aqui. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço e até amanhã. Tchau, tchau.